Legal, então. Então vamos. Nós paramos aqui, né, nesse item, né, com vocês. E aí a gente vai retornar aí hoje e falar aí de motor de passos. Passos. Então esse é um item interessante porque o motor de passos, assim como o servomotor, ele é muito utilizado e principalmente para você, por exemplo, controlar a velocidade de aceleração, desaceleração, controlar a velocidade de rotação dele. E ele também é um motor que você pode posicionar ele como o servo motor que a gente viu na aula passada. Né? Só que né, é um motor diferente aí para a gente trabalhar. Bom, quais são as características? A primeira característica mais interessante dele, né, é que ele não tem escova, né? Então ele não tem aquele chaveamento ruim, né, que existem em outros motores, né? Então não tem uma comutação aí convencional. Então essa comutação com escovas, ela proporciona muito ruído, né? É um componente que dá muita falha, né? Então, a maioria das falhas em motores, né, é justamente nessas escovas, né? Então, como ele não tem, ele diminui isso aí, né? Então, ele não cria aqueles arcos, né? Justamente da passagem da comutação da escova aí. Esses arcos, então, eles podem até ser perigosos, aí, dependendo do ambiente, né? Então, se eu pensar no ambiente de área classificada, né? Então, a área classificada é uma área que pode explodir. Então, ele é muito perigoso, aí eu não preciso desse tipo de motor, né, que tenha escova, né? Então, posso utilizar um motor de passo, por exemplo, e não vai gerar esse tipo de carga. A rotação dele não depende da carga. Então, o que acontece aí? Alguns motores, a velocidade dele depende da carga que eu estou colocando nele. Então, conforme você vai colocando carga, essa rotação dele vai caindo, vai diminuindo. Então, isso não existe, né, em motores de passo. Tá? Então, se você programou ele para uma dada velocidade, ele vai funcionar naquela dada velocidade. Obviamente que eu tenho que respeitar aí, né, o excedente de carga, ou seja, eu tenho que respeitar o torque do motor que eu estou trabalhando, senão não tem jeito. Ele vai, obviamente, né? Se você excedeu a carga do motor, ele vai ratear. Né? Não adianta você falar que não, etc., mas ele vai, obviamente, ratear. Mas, a priori, você mantendo a carga, né, de projeto que ele colocou, ele não deve ocorrer isso. Tá? Eu posso fazer com ele, né, um posicionamento aí que a gente chama de posicionamento em malha aberta. Então, o que acontece? Se você lembrar do servomotor, o posicionamento dele era em malha fechada. Então, eu tinha um envio de uma informação, tipo, olha, quero que o meu motor pare nesse local, determinado ângulo, o motor se deslocava para aquele determinado ângulo e existia um potenciômetro, alguma coisa do gênero, né, que devolvia para o circuito de controle o sinal, de forma que ele ficasse sabendo se teria que avançar mais ou não. Né? Então, esses motores aí de passo, eu não preciso, né? Eles vão ser movidos aí a pequenos incrementos, que a gente chama de passo. Então, eu conhecendo quanto ele está se deslocando em nível de passo, né? Eu posso quantificar isso, eu sei a posição dele. Tá bom? Novamente, vale a ideia de que, né, eu preciso trabalhar
dentro do toque especificado do motor. Não adianta você querer colocar mais torque do que precisa, do que, né, o motor suporta, que aí ele não vai funcionar, não tem jeito, né? Eu não tenho, então, essa necessidade de alimentação. Eu sei exatamente que ponto que ele está. O, o torque dele estacionário. Então, o que acontece? Eu posso deixar ele travado em uma determinada posição que ele mantém, né? Ele tem um torque aí para manter ele nessa posição, né? Então, o eixo da gente pode ficar, né? O eixo pode ficar aí parado, né? Parado. Novamente, o torque tem que ser respeitado. Ele tem uma excelente resposta de partida, excelente resposta de partida, uma excelente resposta de parada, né? E também excelente resposta de reversão de movimento. Ele é muito rápido para executar aí, né, essas atividades aí, né? Partida, parada e reversão de movimento. Bom, basicamente a gente tem três tipos de motores, né? O principal aí é o motor de ímã permanente, aí, né? Motor de ímã permanente de duas fases, tá? Motor de ímã permanente de duas fases. Então, ele é basicamente isso aqui, né? Então, uma simplificação nele. Então, o que ocorre? Eu tenho o meu rotor, o nosso rotor é um ímã permanente. Permanente. Então, ele vai girar aqui, né? Conforme você vai trabalhando essas bobinas aqui. Né? Então, conforme você vai ligando e desligando essas bobinas, você trabalha com ele. Hum, o... Então, o que a gente tem aqui? Para esse, né, esse exemplo aqui, eu tenho um motor, né, uma bobina A e uma bobina A linha, né? Então elas são uma fase aí do meu sistema. E eu tenho também a B e a B linha. Bom, vamos colocar o seguinte, né? Vamos supor que eu queira rotacionar esse motor em sentido horário. E eu ligar primeiro, né, a bobina A. Então, se eu ligar primeiro a bobina A, o meu motor está aqui exatamente nessa posição. Norte para cima, etc. Né? Então, está sendo atraído aqui e está sendo, então, né, essa atração aí faz com que o motor fique nessa posição. Como eu tenho que andar ele no sentido horário, o que acontece? Qual é a próxima bobina que eu tenho que ligar? A bobina B. Então, eu ligo a bobina B. Com isso, o que acontece? Meu motor se desloca aqui para a direita. Né? Se desloca aí para a direita. Beleza. Próximo passo seria eu trabalhar a bobina a barra, a bobina a linha, tá? Que é justamente a inversa. Então, quando você ligar essa bobina a linha, o que acontece? O norte aí já vai ficar nessa posição. Então, ele teve aí na posição do A, na sequência do B, aí a linha, e por último, né, para completar o passo aí, né, eu vou ligar o belinha. É o belinha. Ligando o belinha, então esse norte vai ficar aqui, né, nessa posicionamento aqui de belinha, como se fosse aí 180 graus. Né, e a gente volta a realizar a mesma sequência de ligação de fase. A, B, A linha, B linha, A, B, A linha, B linha, etc. Ok, turma? Agora, vamos supor o seguinte, ó. Beleza. Estou no A, só que agora, em vez de fazer movimento horário, eu quero fazer movimento anti-horário. Então, do A,
Qual é a próxima fase que eu devo ligar? Belinha. Belinha, né? Vou colocar aqui a belinha. Ótimo. Então, esse aqui seria a posição 1, né? Ele saiu aqui de 90 graus. Quando você ligou belinha, ele veio para cá. E aí ele fica em menos, né, ou 180 graus. E na sequência eu tenho que ligar o alinha. Então ele vai aqui 90 graus, 180 graus e menos 90 graus, quando você liga o alinha. E aí, qual o próximo? Qual a próxima bobina que eu devo ligar? B. A B, né? A última que estava faltando aí. Então, na sequência, eu ligo a B. Ele vai estar aí, então, posicionado aí, né, em 0 graus. Né? E, obviamente, aqui eu começo a, né, duplicar. Então, A, belinha, a linha B. A, belinha, a linha B. Mantive esse processo, ele vai rotacionar aí nessa, nessa, em sentido Professor, anti-horário. Bom? professor, Oi? só me tira uma dúvida. O senhor está falando que ele vai rotacionar, tal. Para ele, no caso, assim, vai começar no A, no caso, se for sentido anti-horário, vai para o B linha. Mas, assim, para ele ir para o B linha, o senhor, no caso, a pessoa tem que acionar essas bobinas que está, conforme eu quero que gire para tal lado, eu tenho que acionar a própria bobina ou é isso aí automático? Não, eu tenho que ter alguém, né, controlando essa ligação aí das bobinas. Né? Normalmente a gente tem esse cara aí trabalhado aí com um microcontrolador, no mínimo microcontrolador, tá? Tem até circuitinhos aí e tal que a gente pode realizar, né? Que pode fazer isso, né? Mas normalmente, né, a gente tem um microcontrolador, alguém desse gênero aí fazendo essa sequência de acionamento aí, tá bom? Ô, professor, essas bobinas aí são aquelas enroladas com cobre? Isso é, Entendi. exato. O Ah, detalhe beleza. aqui é que aqui é uma simplificação, né, do que a gente está trabalhando, que existe na prática, né? Então aqui a gente tem um passo aí de 90 graus, né? Esse passo de 90 graus está longe de ser o que se usa na prática, tá bom? Então na prática esses passos são bem menores, tá bom? São bem menores, ok? Beleza, professor. Obrigado. Não por nada. Então esse modo aí que a gente fez, que é mais simples aí, né? Se chama Wave Step. Wave Step. Então, na Wave Step eu faço o quê? Sempre uma única fase é ligada, tá? Sempre uma única fase é ligada. Então, ele faz com que o meu sistema gire, rotacione aí. Não é o mais utilizado, a Wave Step não é, mas ele é muito importante aí para a gente poder entender aí o funcionamento do motor, tá? Por isso que a gente sempre dá esse cara aqui. O próximo, né, próxima trabalho, né, seria o que a gente chama de full step. Full step. Nesse full step acontece o quê? Eu vou adotar, né, eu vou sempre ligar duas fases ao mesmo tempo. E obviamente, como eu tenho uma fase A e outra fase A linha, quando você ligar o A para norte, né, para sul, perdão, a outra fase está invertida aí, né, para sul, tá bom? Então eu sempre vou ligar duas fases por vez, tá bom?
Então vamos supor que a gente ligue a fase, ó, eu vou rotacionar no sentido horário, né, no sentido horário, e eu vou começar com a fase A e B ligadas. Tá? A e B ligadas. Então isso quer dizer que ele está aqui, ó, entre a A e a B. Então ele está num ângulo aí de 45 graus. Beleza. O próximo passo, o que acontece? Eu preciso posicionar ele aqui em menos 45. Né? Então, meu primeiro passo foi aqui a 45. Né? E aí, o meu segundo passo, né? O segundo passo da sequência, seria posicionar ele aí em 2. Né? Então, quais são as bobinas que eu tenho que ligar? A B, professor, e a linha? B e a linha. A Então, B, eu mantenho a B ligada e agora eu ligo a linha. Né? Agora eu ligo a linha. Então, dessa forma, ele se posiciona aqui na segunda posição. O passo seguinte, ele justamente vira aqui para a terceira posição, posição 3. Na posição 3, quais são as bobinas que eu devo ligar? a linha e B linha. Isso, permanece a linha, sempre permanece uma, no caso eu vou permanecer a linha, e vou agora ligar quem? Vou ligar a belinha, né? Então ele vem aqui para a terceira posição. A quarta posição é justamente aqui, né? Seria aqui os 135 graus. Esse é meu passo 4. Meu passo 4 aí, praticamente para finalizar, quais são as bobinas que eu deixo ligado? Então ele vai estar aqui, ó. Para ele estar aqui, quais são as bobinas que eu vou deixar ligado? B linha e A. Ok, é isso mesmo. Belinha e A. E aí, o que ocorre aí? Eu volto a fazer a sequência. E fica A e B ligada, depois permanece B e eu ligo a linha. Aí eu mantenho a linha e B linha. Depois a gente mantém B linha e liga a A. Bom, beleza, ó. Então, da wave step para full step, quais são as duas diferenças que você vê? Eu acho que é a primeira, mas você sempre tem duas bobinas ligadas. Isso. Então, nessa full step eu sempre tenho duas bobinas ligadas, né? Mas a precisão das duas praticamente é um passo aí de 90 graus, concorda? Sim, Aí ontem até um aluno falou, eles têm uma diferença aí, que seria uma diferença de posicionamento, né? Então, enquanto a gente trabalha na outra, lá nas posições 0, 90, 180 e menos 90, nessa aqui a gente trabalha em menos, em 45, 135, menos 135 e menos 45. Então, esses são os passos aí que a gente vai trabalhar. Então, isso é uma diferença aí, né, que os passos são um pouquinho deslocados de um para o outro. Mas isso não é uma grande diferença, não, uma vez que, na prática, cada passo é bem pequeno. Tá? Bem pequeno. Então, isso aí acaba não fazendo lá uma grande diferença. Tá? Uma boa diferença é o seguinte: quando você usa o full step e ele tem duas bobinas ligadas, então eu tenho aí a força magnética devido, por exemplo, à bobina A e devido à bobina B para que ele pare aqui na posição 1. Então isso vai fazer com que eu tenha aí um torque praticamente duplicado em relação ao wave step. Tá? Praticamente duas vezes
o torque aí da wave step. Por quê? Porque justamente as bobinas A e B estão bem próximas, né? Então o torque, quando eu ligo duas bobinas, o torque vai praticamente dobrar. Tudo bem? Alguém não viu isso? Que o torque dobra quando eu uso full step? Beleza. Então, ó, a próxima colocação é a half step. Professor, Oi. o senhor tem algum exemplo de motor aí que você falou desse full step que, que dobra o torque? O senhor tem algum exemplo de motor que faz isso? Então, o motor de passo, aquele que você utilizar, se ele for acionado aqui em full step, qualquer que seja ele vai ter o torque dobrado. Ô, professor, complementando a pergunta aí do colega, então, qualquer motor de passo posso fazer esses três tipos de ligação? Vou poder fazer esses três tipos de ligação em qualquer motor de passo. Qualquer um deles. Então, professor, o que é mais usado hoje é o half stack, né? Que é a ponte H que eles falam, né? Então, a ponte H é uma coisa diferente aí do motor de passo, tá? Se você está usando ponte H, você não está usando um motor de passos, tá? A ponte H ela é colocada aí para motores corrente contínua. Tá? E ele controla o quê? Só o sentido de giro do motor, tá bom? Ah, entendi. Talvez eu esteja confundindo, porque uma vez eu estava fazendo uns testes, eu tenho aqui em casa mesmo, e num dessas pesquisas eu vi que vou mudar então, não é ponte. A ligação H seria esse half stack. Então, não. A gente falou em ligação H, ponte H, essas coisas. A gente está falando em motor DC, tá? Não é o motor de passos. Entendi. Tá? Entendi. Depois a gente até pode mostrar uma ponte H aí, tá bom? Para você ver como é que ela funciona. Bom, então aqui na half step, o que acontece? Eu posso usar passos intermediários. Eu não estou trabalhando igual aqui na full step, que eu sempre tenho que ligar duas fases. Eu posso ligar ou não, né? Então o que acontece aí? Deixa eu apagar aqui essas. Beleza. Então, vamos supor aí que eu comece, né, ligando aí só bobinar. Se eu comecei ligando só bobinar, ele está aqui, ó, nessa direção aqui. Eu vou dizer que ele está aqui na posição número 1. Né? Eu vou observar aqui sentido horário, tá? A gente já notou o seguinte, né? Por exemplo, essa full step aqui. Se eu fizer essa sequência A, B, B A linha, B linha, A linha, B linha e B linha A, e continuar ela está girando no sentido horário, tá? Se você inverter essa sequência, por exemplo, do B' A para o A', B', para o B' para o AB, você está girando no sentido anti-horário. Tá? Então, é só a gente inverter essa sequência que ele inverte a rotação. Tá? Então, se eu estiver no half step, né, eu liguei a bobina A, o que acontece? Meu norte vai estar virado aqui para a posição número 1. Aí, para mim colocar ele na posição número 2, então, ó, vai vir para cá. Quais são as bobinas que eu devo ligar? Aí, no caso, seria a B, né? Então, são duas bobinas aí. Se você A e B. ligar só a B,
que acontece? Ele vem aqui para a posição número 3, né? Vem aqui para a posição número 3. Então, essa obviamente vai ser uma condição, que é ligar só a bobina B, né? Mas ela é a minha posição 3. A minha posição 2 justamente é quando eu ligo A e B simultaneamente. Então ele fica aqui entre os dois motores, tá? Entre os dois motores. E aí, obviamente, nós já falamos que a posição número 3 é a próxima, e depois eu vou colocar ele aqui, ó, nessa situação aqui, em que ele vai para a posição número 4. Na posição número 4, quais são as bobinas que eu ligo? B e a linha. Exatamente. Então, eu vou ligar a B e vou ligar a linha. Depois, para que ele venha aqui para a posição número 5, né, para a posição número 5, eu vou ter que deixar ele aí, ó, só com a bobina a linha posicionada, né? Só vou acionar a bobina a linha, né? Depois a gente continua na sequência, ó. Então, na posição número 6, tá aqui, é justamente entre as bobinas a linha e belinha. Então, próxima, a gente liga a linha e liga belinha para que ele vá à posição número 6. A posição número 7 é justamente quando a gente liga somente, né, somente a bobina belinha. Né? Aqui, bobina belinha. Vou continuar aqui para baixo. Aí a gente tem aí a 8ª posição, né, que é a posição número 8, onde ele vai ficar entre as bobinas A e belinha. Então eu vou acionar aí a bobina belinha e a bobina A. Tá? E aí daqui eu volto para a A. Beleza? Compreenderam esse half step aí? Sim, professor. Legal. Então aqui, obviamente, se eu tinha um passo aí de, sei lá, 90 graus, agora você vê que cada passo meu é 45 graus. Então, o half é justamente metade, né? Então, se antes eu tinha um giro, né, de cada passo 90 graus, agora, entre cada posição aqui, eu girei 45 graus. Tá? Por isso que eu tenho o dobro de passos também, né? Se você ver na wave step e na full step, eu tenho 4 passos para ele dar um giro completo. Aqui na half step eu tenho o quê? Eu tenho 8. Né? Eu tenho 8. Então, o número de passos, obviamente, aumentou. Tá bom?